Nós já vimos o estudo do Estado, as concepções jurídicas do Estado brasileiro, vimos a concepção de direito e a influência dessas concepções sobre o direito constitucional. Agora nós vamos, nessa terceira aula, tratarmos das normas jurídicas. A classificação das normas jurídicas e o que importa para o direito constitucional ou quais as consequências dessas diversas categorias de normas jurídicas. E vamos começar fazendo paralelos entre alguns tipos de normas constitucionais e outras normas constitucionais. Agora nós vamos tratar das normas que estão na Constituição. A primeira grande distinção que nós devemos fazer é entre normas escritas e normas não escritas. As normas escritas são aquelas oriundas de um processo legislativo. São aquelas constantes de um documento que foi debatido, que foi discutido, que foi escrito, que foi promulgado e que publicados atenderam a todos aqueles requisitos formais. As normas constitucionais escritas é um fenômeno relativamente moderno. As constituições, as normas constitucionais sempre existiram, mas nem sempre elas foram reunidas num só corpo. Nem sempre elas foram debatidas, discutidas e promulgadas num só momento. Nem sempre elas foram produzidas dogmaticamente. Normas constitucionais são regras referentes ao funcionamento do Estado, são regras referentes aos limites do exercício do poder político. Logo, elas sempre existiram, desde que temos organização estatal. E elas foram esparsas, elas formam um conjunto de normas escritas e não escritas, como no constitucionalismo inglês. Elas podem ser reunidas num só corpo, como em todos os processos de transformações dos estados constitucionais a partir das revoluções liberais. E passou a ser regra, ou passou a ser a característica da maioria dos estados, a existência de um corpo escrito das normas constitucionais. Então, no Brasil, desde 1824, nós temos constituições que consagram as normas constitucionais. Mas isso não exclui a existência de normas não escritas, como no direito inglês, a existência de costumes constitucionais com força normativa, por exemplo, os pactos políticos. Citamos dois exemplos. Nos Estados Unidos, nenhum candidato à presidência concorre para um terceiro mandato. Isso não está escrito na Constituição norte-americana, mas é um costume constitucional que existe desde a terceira tentativa, ou a tentativa dos grupos políticos que foi repelida pelo Washington. Na Inglaterra, ninguém obriga a rainha a nomear o primeiro-ministro escolhido pelo partido que ganha as eleições. Mas a rainha ou o rei da Inglaterra jamais deixa de fazer essa indicação. Então você tem tradições e costumes constitucionais que vão se incorporando ao direito constitucional, embora não escrito. E entre nós e mais modernamente, as jurisprudências das cortes constitucionais, do nosso Supremo Tribunal Federal, têm força de norma constitucional. Nós podemos hoje falar em bloco de constitucionalidade. As jurisprudências, as decisões. E a nossa Constituição, também no artigo 5º, abre uma brecha para converter em normas constitucionais os tratados a respeito de direitos humanos, direitos fundamentais. Artigo 5º, inciso, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessas constituições não excluem outros, decorrentes de regimes e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E o parágrafo 2º, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos
que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Então, no mínimo, nós temos, além das normas escritas da Constituição, o conjunto de decisões do Supremo Tribunal Federal e o conjunto de tratados, convenções a respeito de direitos humanos, direitos fundamentais. Então, essa primeira categoria, a classificação, é importante para que nós não nos limitemos a conhecer o direito constitucional apenas a partir do texto da Constituição. Uma segunda classificação muito grande, muito importante, e nós vamos usar a partir da lição do professor Gilmar Mendes, é entre normas materiais e normas formais. Normas materiais são as normas que tratam sobre matéria de direito constitucional. As normas que disciplinam o funcionamento do Estado. As normas que disciplinam a organização estatal. As normas que versam sobre direitos fundamentais. As normas que vão tratar dos principais ramos do exercício do poder. As regras referentes ao funcionamento da economia, aos valores essenciais. Essas normas que disciplinam o poder são materialmente constitucionais. Mas há um conjunto de normas que estão na Constituição, embora não tratem das relações de poder, embora não tratem de matérias que têm relação com o objeto do direito constitucional. São normas que, por conveniência, foram inseridas na Constituição. Nós vamos encontrar na Constituição diversas normas de direito do trabalho, normas de direito penal não ligado diretamente à ideia de liberdade. Nós vamos encontrar normas a respeito de política cultural. Nós vamos encontrar normas a respeito de política de proteção a determinadas áreas, como lazer, esporte, cultura. Não há, na essência, uma questão de poder, uma questão de dignidade do indivíduo, de prevalência da dignidade. Não, essa norma, ela não contém um elemento que justifique ela ser estudada ou tratar de questões de conflito de poder. Portanto, materialmente, não preenche o requisito básico para ser considerado uma norma que disciplina o objeto do direito constitucional. Mas formalmente essas normas estão na Constituição. Então, o fato de estar na Constituição dá a esta norma plena garantia de norma constitucional. Mas podemos, cientificamente, podemos academicamente distinguir essas normas. Isto é constitucional porque trata de relação de poder. Isto não é constitucional, mas está na Constituição. A norma é válida constitucionalmente por estar na Constituição, embora não trate de matéria de direito constitucional. Aliás, a Constituição brasileira de 1824 fazia uma separação. Dizia expressamente, isto é norma constitucional. As normas que disciplinam isso são normas constitucionais. As outras não são. E dizia que as normas não constitucionais, do ponto de vista material, poderiam ser alteradas, modificadas pelo legislador ordinário. A Constituição de 24, portanto, acatava essa distinção doutrinária entre normas constitucionais e normas não constitucionais. Ou seja, a classificação entre normas materialmente constitucional e normas apenas formalmente constitucional, ela não é apenas acadêmica, ela já teve uma importância prática na nossa Constituição de 1824. O professor Gilmar Mendes nos traz a classificação de normas jurídicas entre operativas e programáticas. Ele conceitua como operativas aquelas normas
capazes ou com normatividades suficientes para sua aplicabilidade. Aquelas normas que já não precisam, não demandam produção normativa complementar para que elas sejam aptas à produção de efeitos. Este conceito coincide com normas de aplicabilidade imediata e de eficácia. E as outras normas que ele classifica como programáticas são aquelas que reclamam ou dependem de uma posterior produção, posterior edição normativa. Este conceito nós vamos voltar a tratar deles quando falarmos de aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Mas por enquanto essa grande categoria, operativas, aquelas que já estão aptas à aplicabilidade, e programáticas, aquelas que demandam uma complementação normativa. Uma outra classificação importante trazida pelo professor Gilmar é entre normas de organização e normas veiculadoras de direitos. Normas de organização são aquelas normas referentes ao funcionamento do Estado. Aquelas normas que definem, por exemplo, o procedimento legislativo. Aquelas normas que definem competências. Aquelas normas que definem atribuições. Aquelas normas referentes ao Estado, voltadas para a organização do Estado, voltadas para o funcionamento dos órgãos públicos, voltadas para o funcionamento dos mecanismos de ação do Estado. Elas são normas de organização do Estado. Disciplina procedimento, como é que é o processo de controle de constitucionalidade? Como é que é o processo de produção legislativa? Quem compõe o Senado? Quem pode ser candidato? Como é que o poder legislativo vai funcionar? São normas, portanto, de organização do Estado. E há um conjunto bem maior de normas que são normas veiculadoras de direitos. As normas, por exemplo, do artigo 5º são normas que contêm direitos. As normas referentes à ordem tributária são normas que contêm direitos. Limitadores, definidores da atuação, limitando-a do Estado enquanto agente tributário. As normas da ordem social, educação, saúde, trabalho, assistência, são normas que veiculam direitos. Essa classificação é muito importante. E por último, a classificação mais relevante para o estudo do direito constitucional é a classificação das normas constitucionais entre regras e princípios. As normas constitucionais podem ser regras ou princípios. Esta, sem dúvida nenhuma, é a mais importante das classificações. Nós vamos começar tratando das normas regras, da sua categoria e as divergências eventuais existentes na doutrina. E depois vamos falar das normas princípios. Há, no mínimo, duas grandes correntes doutrinárias a respeito desta discussão quanto à natureza e o que compõe e quais os critérios diferenciadores. Há o direito norte-americano, a partir das lições de Dwork, muito importante, uma corrente doutrinária que tem influenciado demais o direito constitucional moderno, e há uma corrente alemã, em especial a partir das lições de Alexis. Os dois doutrinadores, o Robert Alexis, alemão, e Dwork, norte-americano, têm influenciado a doutrina nacional, a doutrina brasileira. E o Brasil acaba acolhendo as duas visões, os dois pontos de vista e fazendo doutrinas ecléticas, doutrinas que acumulam as contribuições dessas correntes. De maneira bem prática e didática, nós podemos dizer que as regras, normas constitucionais, regras, têm algumas características, tanto na visão de Dwork como na visão do Alexis. A primeira característica de uma regra, ela disciplina uma situação específica. A regra
extrai da vida, extrai da sociedade um suporte fático, objetivo e único. A norma-regra contém uma normatividade de uma situação, de um fato, de um episódio. A regra se dirige a um fato. A regra possui, portanto, em seu conteúdo, uma situação que o direito quer disciplinar, um comportamento que o direito quer impor. A norma-regra, disciplina um evento, portanto, ela tem ela tem como âmbito do seu conteúdo situações, fatos, episódios, comportamentos que o direito disciplinará, ou proibindo, ou autorizando, ou estimulando, ou prevendo as sanções, prevendo as consequências. Então, uma regra, ela trata de uma situação, ela trata de um comportamento, ela é dirigida a um determinado suporte fático limitado, demarcado previamente. Um exemplo bem simples, quando a Constituição diz que a capital do Brasil é o Distrito Federal, quando a Constituição diz que Brasília é a capital do Brasil, isto é uma regra, porque ela só serve para isso, ela só trata disso. Quando a Constituição diz que para alguém ingressar no serviço público precisa fazer concurso, está impondo uma regra, porque é uma conduta, é um fato isolado, é um comportamento. Esta é a principal característica de uma regra jurídica, de uma norma constitucional regra. E do outro lado, nós teremos as regras constitucionais, as normas constitucionais, que são princípios, com uma característica completamente diferente. Os princípios elegem valores, elegem fins, elegem objetivos. As regras elegem na sua norma, no seu conteúdo, no seu texto, situações, episódios, fatos, elementos determinados, precisos, limitados. Quem recebe recurso X paga imposto de renda. Isso é uma regra. Quem tem capacidade de contribuir com o custeio do Estado está sujeito à tributação. Isso é um princípio. Quem quer ingressar no serviço público tem que fazer um concurso. Isto é uma regra. O princípio da moralidade, da impessoalidade, que exige que os agentes públicos não direcionem as coisas, não escolham aleatoriamente, isto é um princípio. A regra é específica a uma situação. O princípio, ele é genérico. Ele não contempla situações fáticas específicas. Ele, portanto, tem um conteúdo abrangente. Ele enuncia valores. O princípio enuncia fins, objetivos, finalidades. A regra, conduta. Faça isso, faça aquilo. Está proibido de fazer isso, está proibido de fazer aquilo. O princípio não, estimula. O princípio elege valores. O princípio consagra objetivos, fins a serem alcançados. Essa é a principal distinção entre uma norma-regra e uma norma-princípio. A segunda distinção é no tocante à aplicabilidade. A regra se aplica àquela situação por ela delimitada em seu texto. A regra aplica-se àquelas situações previstas com antecedência e descritas no seu texto. O princípio se aplica a um número indeterminado de situações. Quando eu digo princípio da moralidade,
eu estou diante de um conteúdo de indeterminada aplicação prévia. Eu não sei. Eu não tenho capacidade de prever e definir quando ou em quais situações ou em quais eventos eu vou invocar o princípio da moralidade, o princípio da isonomia, com a sua conotação jurídica. Mas se eu digo que o ingresso no serviço público depende de concurso, se eu digo que aqueles que recebem X devem pagar tanto de imposto de renda, esta regra só se aplica a essas situações que ela própria especifica. Então, eu tenho uma norma, regra, a sua aplicabilidade definida previamente pelo seu texto. Uma norma, princípio, eu não tenho uma definição prévia de aplicabilidade. Ela tem uma abrangência e uma possibilidade, uma potencialidade de aplicabilidade indefinida previamente. Não definida no seu texto, na sua carga normativa, na sua redação. A terceira característica importante é no tocante ainda à aplicabilidade, como se dá no dia a dia a solução de problemas, a resolução de problemas a partir de uma norma, regra, ou de uma norma, princípio. Uma norma, regra, ela ou se aplica àquela situação que ela própria prevê antecipadamente, ou não se aplica. Eu não posso pegar uma regra que trata de imposto de renda e aplicá-la ao IPTU. Eu não posso pegar uma regra que trata de licitação e aplicar à concessão. Portanto, ou a regra se aplica ou não se aplica. Do olho que vai falar que é tudo ou nada. Além disso, a regra jurídica ela se aplica pela técnica da subsunção. Eu pego o fato que ocorreu, a situação jurídica, o problema que eu tenho que resolver, e olho, o problema está totalmente de acordo com a norma. Então, se houver identidade entre norma e problema e fato, eu tenho uma subsunção. A norma previu exatamente aquilo que ocorreu. Eu faço a aplicação da norma sobre o fato, sobre o problema. E a norma tem que estar tipificamente idêntica ao fato. Portanto, é uma aplicação lógica mediante a subsunção do fato, a norma. A norma está aqui, pego o fato e digo, coincide. Isto aconteceu do jeito que a norma previu. E, portanto, este fato vai ser tratado por essa norma. Todas as outras não se aplicam. Todas as outras regras não se aplicam. Só se aplica aquela regra que tem a subsunção, que coincide o seu texto com a situação fática. E, portanto, se eu tenho duas normas conflitantes, eu primeiro vou escolher qual é a norma que coincide, que corresponde àquela situação fática. E, portanto, esta regra exige essa identidade entre regra e fato. O princípio é absolutamente diferente. O princípio ele irradia elementos para aquele fato. Eu digo o princípio da isonomia, da igualdade, da moralidade, da eficiência. Eu estou falando de um conjunto de ideias que não estão formulados em sua exaustão, correspondem a valores da nossa sociedade, corresponde a ideias a respeito de algo que somente a situação fática é que vai definir.
Aplica-se a igualdade, aplica-se o princípio da isonomia, aplica-se o princípio da moralidade, e não há problema de aplicar um, aplicar outro conjuntamente. Não há problema algum de aplicar todos e que, portanto, eles devem se harmonizar, porque eu não posso escolher nem sacrificar, nem abandonar. A regra não, eu escolho uma, aquela que está subsumida pelo fato, e digo, aplica-se essa regra e desprezo as outras. Os princípios não. Eu aplico o conjunto. Eu aplico todos aqueles que, de alguma maneira, trazem alguma informação ou têm alguma contribuição com aquele fato que eu quero resolver. Se eu estou resolvendo o problema de licitação, eu vou pegar as regras de licitação e aplico. O resto não interessa. Mas quando eu estou resolvendo o problema de licitação, aplicando os princípios, eu aplico os princípios da administração pública. Todos os princípios previstos na Constituição. E não há possibilidade de eu escolher um e ignorar ou desprezar os outros. Eu opero em conjunto. Por isso, a doutrina vai chamar de aplicação simultânea dos princípios, e cada um vai ceder mutuamente na sua carga normativa, no que eles exigem, para que eu tenha uma aplicação harmônica. Então eu tenho aí 3 critérios bem claros sobre a distinção. A regra trata de situações objetivas, específicas. Os princípios tratam de valores, fins, objetivos, metas. As regras jurídicas, elas têm uma aplicação demarcada por aquele fato. O seu texto limita, o seu texto restringe. Os princípios estão abertos, são decorrentes de evoluções filosóficas, evoluções políticas. Os princípios estão sempre alterando-se em seu conteúdo, sua extensão, a sua aplicabilidade mesmo. Então os princípios não estão aprisionados ao seu texto. E sequer eles possuem texto normativo definindo o seu conteúdo. Há essa amplitude, essa abertura do ordenamento para todas as influências políticas, filosóficas, sociais, que os princípios, com seus enunciados, recebem. As regras, elas ou se aplicam ou não se aplicam. E se aplicam pelo método da subsunção. Os princípios sempre se aplicam. Eu não rejeito o princípio. E quando há conflito de princípios, eles vão se harmonizar por intermédio da mútua cedência. E para concluir, e depois vamos abordar a importância dos princípios para o direito constitucional, vamos ler um texto aqui trazido pelo professor Gilmar, do Roberto, do Alexi. Ele diz o seguinte: o ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios reside em que os princípios são normas ordenadoras de algo, que algo se realize na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Portanto, os princípios são mandamentos de otimização, caracterizados pelo fato de poderem ser cumpridos em diferentes graus, e a medida do seu cumprimento não depende apenas das possibilidades reais, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito dessas possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios. As regras, ao contrário, só podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então há que se fazer exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. Por consequente, as regras contêm determinações no âmbito do que é fática e juridicamente possível. Isso significa que a diferença entre regras e princípios é qualitativa e não de grau. Toda norma ou é uma regra ou é um princípio.
toda norma constitucional ou é uma regra ou é um princípio. Se eu estiver diante de uma regra, eu preciso saber, ela é a única a ser aplicada para resolver aquela questão. Desprezo todas as outras. Ela contém todas as consequências jurídicas que eu posso extrair daquele fato. E ela disciplina aquela situação prevista com antecedência. Se eu estou diante de uma norma principiológica, eu estou diante de um fim, de um valor, de um objetivo, de uma meta. Eu estou diante de uma pretensão de otimização. Eu estou diante de um mandamento constitucional que determina um fim ao ser alcançado, um valor a ser prestigiado nos limites possíveis, jurídicos, orçamentários, financeiros e políticos. Portanto, eu estou diante de uma norma que impõe uma tarefa, uma atividade. Esta distinção é essencial para nós entendermos a aplicação, a interpretação e a concretização da Constituição, seja por intermédio do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, seja por intermédio da produção do nosso Supremo Tribunal Federal. Vimos diversas classificações das normas constitucionais e a última, que demoramos um pouquinho mais para que você compreenda a relevância, é a distinção entre regras e princípios. Isto porque a nossa Constituição, ela é principiológica por excelência. Ela tem duas características importantíssimas para o nosso dia a dia, para a nossa atividade política, legislativa e para a atividade do Supremo Tribunal Federal. A nossa Constituição tem um conjunto imenso de normas programáticas, portanto, tem uma tarefa constitucional a ser executada, tem uma transformação na sociedade a ser realizada, é um dirigismo constitucional, e a Constituição tem, em sua grande maioria, normas principiológicas. Então, aquela categoria de normas programáticas e a categoria de normas vinculadoras de direito e a categoria de normas principiológicas é que definirão este ativismo, isto que nós chamamos de ativismo, este protagonismo do sistema jurídico sobre o político. É a Constituição que atribui ao Ministério Público, à Defensoria Pública, esse papel de forçar, de caminhar, de impulsionar o Estado. As normas constitucionais não permitem uma letargia dos poderes políticos. Elas definem uma atuação. Há uma tarefa constitucional a ser realizada. Educação para todos, saúde para todos, assistência para todos, bem-estar para todos, cultura, esporte, desenvolvimento, paz. Vejam, o programa constitucional é imenso. Veja a tarefa do Estado brasileiro. Direitos, todos têm direito à saúde, à educação, tributo tem que ter tais e tais perfis, administração pública, regras detalhadas sobre tudo, sobre contratação, sobre concurso, tudo isso, direitos limitando a atuação estatal e a atuação política. E todo este conjunto de normas programáticas, veiculadoras de direitos, ou são categorizadas como regras, e portanto a Constituição já tem todos os elementos, ou são caracterizados como princípios. E portanto a Constituição manda a sua realização, determina a atuação estatal nesta direção, com esta finalidade, com esse fim. E é a partir dessa distinção entre normas, regras e normas princípios que terá relevância a classificação das normas quanto à sua eficácia e aplicabilidade. E aí nós temos a contribuição doutrinária de José Afonso da Silva, que ele classifica as normas constitucionais como de eficácia imediata ou imediata. As de eficácia imediata são aquelas que são regras e possuem carga suficiente para criar direitos subjetivos.
Então, todas as normas constitucionais, que são regras e que já possuem carga normativa suficiente para gerar direitos subjetivos, para que nós compreendamos qual é o direito, qual é o dever, qual é a obrigação. Portanto, eu tenho a definição precisa da regra a ser aplicada. Eu estou diante de normas de aplicabilidade imediata. Já aquelas normas principiológicas que demandam uma produção normativa superior, posterior, que demandam outra norma para que nós compreendamos o que elas querem dizer, a quantidade de direitos, a dimensão do direito. Essas normas são de aplicabilidade imediata. Elas não são exigíveis agora, porque não sabemos quantificar, definir, precisar o direito subjetivo geral. E quanto à eficácia, elas podem ser plena, e portanto são aquelas imediatas, que portanto já são outorgadas para os seus destinatários. Pode ser de eficácia restrita, que são aquelas dependentes de uma outra norma, e podem ser de eficácia contidas. São aquelas que já podem ser aplicadas, mas no futuro poderão ser reduzidas, restringidas. Essa classificação é muito importante. E para concluir essa nossa aula, nós precisamos já antecipar alguns elementos, que é o seguinte: a partir do momento em que a Constituição, no seu artigo 5º, define que as normas veiculadoras de direitos fundamentais, vamos ler, as normas veiculadoras de direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata e eficácia plena. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, significa dizer que o Constituinte decidiu que, independentemente da categoria, se veicula direitos, aplicação imediata. Mas como vamos fazer se nós não compreendemos, se nós não temos a definição do conteúdo desses direitos? Para isso, o Constituinte disse: mandado de injunção, ADIM, por omissão, ação direta de constitucionalidade e mandado de injunção. Portanto, o próprio Constituinte já garantiu ferramentas para que os destinatários procurem o Poder Judiciário para a aplicabilidade imediata de normas que não têm elementos suficientes para a compreensão de seu conteúdo, a compreensão do direito que ela resguarda. Portanto, o estudo da norma constitucional é fundamental. A partir da próxima aula, nós vamos tratar das normas principiológicas em todos os ramos, em todos os capítulos, em todos os assuntos que a Constituição tratou. Normas principiológicas são normas com essas características que nós falamos. São normas a depender de outras para sua aplicabilidade e eficácia. São normas que veiculam princípios, valores, objetivos, metas. São normas que impõem uma tarefa ao Estado político, poderes políticos e também ao Estado, poder judicial. São normas veiculadoras de direitos que dependem de uma atuação estatal. À medida em que a Constituição ela é invadida por direitos fundamentais, por direitos de primeira, de segunda, de terceira e de quarta geração, à medida em que a Constituição ela dirige e assume o compromisso de efetivar esses direitos fundamentais, a Constituição precisa de ferramentas para se tornar plena e eficaz. Essas ferramentas são dadas pela própria Constituição. Este é o assunto do nosso curso que nós vamos continuar abordando em cada capítulo da Constituição. Quais são essas normas principiológicas que impõem aos agentes políticos, ao Estado brasileiro, ao Poder Judiciário, a tarefa constitucional, a tarefa de tirar do papel direitos e efetivá-los, e
garantimos.